Diz ok. Boa noite a todos que nos acompanham semanalmente nas lives da nossa CUT Rio Grande do Sul, compartilhando com a CUT Brasil, uma live que hoje pretende discutir o controle da pandemia do Covid-19, o melhor controle do Covid-19 frente a essa pandemia, que não é só a pandemia em si, né, do coronavírus, como também essa pandemia de uma ausência de uma política nacional, né, de nenhuma condução, enfim, por parte do presidente da República, pela ausência de ministros na área da saúde, né, já vamos lá hoje não tem ministro da área da saúde, nenhuma articulação com governadores, prefeitos, cada um faz o que acha que pode fazer e o que deveria fazer, sem levar muito em consideração a ciência, os pesquisadores, as academias, enfim, que tratam do assunto, a Organização Mundial da Saúde, enfim. E para discutir hoje esse tema, que nos interessa muito, porque nós, trabalhadores, somos os principais atingidos pelo problema, nós convidamos o Pedro Cury Halal, é isso? Reitor da UFPEL, uma pessoa, um professor, né, público, e que faz as pesquisas, feito esse trabalho maravilhoso de enfrentar o tema do coronavírus com ciência, né, tratando ela com pesquisa, tratando ela como se deve fazer. O Fernando Pigato, que é o nosso presidente nacional do Conselho Nacional de Saúde, a Silvana Piroli, nossa presidenta do Sindicerv, lá de Caxias do Sul, que por também, né, a gestão lá é feita pelo município, né, integral do município, então convidamos aqui a nossa presidenta dos municipários, e a Terezinha Parisinoto, minha amiga, que não aparece aqui na tela, mas que é a presidente do Sindicato dos Trabalhadores de Saúde de Passo Fundo, uma região muito atingida ali pelo coronavírus em função do problema dos frigoríficos, né, um ambiente propício para a propagação, mas, ao mesmo tempo, um ambiente que os empresários foram pouco cuidadosos e responsáveis no trato da questão da pandemia, né? Não cuidando do distanciamento e tal. Então, nós vamos ter o reitor, que diz que vai ficar com a gente até às 19h30, então vamos aproveitar bem a presença do Pedro aqui, né? A nossa figura, que nós vamos convidar os nossos outros convidados todos para discutir com ele, perguntar depois que ele falar, para discutir e você nos falar, Pedro, primeiro, o papel da ciência nesse processo, né? Que você fale um pouco a pesquisa, né, que a UFPEL tem conduzido nacionalmente, o trabalho que tem feito, reconhecido por todo o Brasil, e a gente não cansa de elogiar, né, esses equipamentos públicos, e a importância desses equipamentos públicos no enfrentamento da pandemia, seja as universidades, os centros de pesquisa, como a Fiocruz, o SUS, como um todo, as estratégias que você entende serem os melhores para o enfrentamento do tema do coronavírus, e que você também falasse de algumas questões relativamente a qual, dentro dessa melhor política, se é o caso do lockdown, o uso da máscara, a questão do distanciamento, a questão da testagem, enfim, você tem aí 15, 20 minutos para apresentar, percorrer todas as questões que nos interessam, porque a CUT está fazendo isso em conexão com a sociedade em geral, e nós queremos que o máximo de proveito da sua participação aqui no tempo que está com a gente. Então, boa noite, Pedro, obrigado, contigo a palavra. Boa noite, Amarildo, boa noite a todos os colegas aqui dessa mesa virtual. Eu vou tentar ser muito breve na minha fala. Não breve porque eu tenho que sair às 19h30, já peço desculpas antecipadamente, mas breve porque eu acho que a gente pode tirar dúvidas, a gente pode fazer um bate-bola, então eu vou tentar falar no máximo 10 minutos, para que a gente tenha tempo de ir fazer bate-volta de questões centrais. Então, eu acho que a primeira coisa que nós temos que aprender é o que nós acertamos e o que nós erramos nessa pandemia até agora.
E aí eu vou começar com o que a gente errou. Tem um erro que é universal praticamente no Brasil. Nós erramos em relação à política de testagem. Já falasse muito bem. A gente testa pouco, a gente testa de forma muito seletiva e a gente não tem um algoritmo de uma política de testagem explícita. Olha, não, o negócio é o seguinte. Por exemplo, a nossa pesquisa, Marilda, ela mostra que tem um conjunto de 3 sintomas que incluem perda de olfato e paladar, febre e dor no corpo, que esses 3 sintomas juntos, eles explicam boa parte das infecções pelo coronavírus. Então, seria muito fácil ter um aplicativo ou ter um sistema de monitoramento por telefone ou ter visita dos agentes comunitários de saúde rastreando esses 3 sintomas e quem tiver, imediatamente ser encaminhado para ser testado. E quando alguém for testado e der positivo, essa pessoa tem que dar uma lista dos 10 contatos mais próximos que ela teve nos últimos 15 dias, e essas 15 pessoas têm que responder o mesmo questionário e têm que fazer o teste. Então, faltou para o Brasil, para o Rio Grande do Sul, uma política de testagem concreta, explícita. Mesmo no caso dos profissionais de saúde, a gente tem tido dificuldade de testá-los. Então, acho que esse é o primeiro erro que nós temos cometido ao longo da pandemia. O segundo erro que eu acho que estamos cometendo nessa pandemia é a reabertura antes da hora. Em todos os lugares, a reabertura está acontecendo. O coronavírus chegou antes da Europa do que chegou aqui. Mas em todos os lugares a reabertura acontece depois que a curva já está descendo. Então eu acho que o nosso segundo erro tem sido reabrir antes da curva estar descendo. E eu não estou falando de uma reabertura que não vai chegar nunca. Ao contrário, os trabalhadores e trabalhadoras que nos acompanham querem também que retome as atividades. Mas eles querem com segurança. Hoje, no Brasil, na região norte está descendo. A região norte, que foi a mais afetada pela pandemia, hoje os números já estão na descendente. Então, na região norte do Brasil, já dá para falar em reabertura. Até no Nordeste, já dá para começar a falar em reabertura. O Sudeste, agora, no Sul e no Centro-Oeste não é hora, porque os números estão subindo no Sul e no Centro-Oeste. Então, eu acho que esse é o nosso segundo maior erro, Amarildo. Agora, vamos então para os acertos. O primeiro acerto é que nós fechamos cedo. O Brasil tem que reconhecer, o Brasil acertou nisso. E aí, inclusive, eu digo isso por quê? Porque muitas vezes as pessoas ligadas ao campo progressista, como nós, elas são criticadas por dizerem que elas vão reclamar de tudo que vier do governo Bolsonaro. E não é verdade. Quando o Mandetta, como ministro, estava tomando atitudes que ouviam a ciência, nós não estávamos nas ruas criticando as atitudes do Mandetta, ao contrário. Nós estávamos, respeitadas as divergências que existem entre nós estávamos do lado do ministro que estava tomando as decisões que eram embasadas pela ciência. Então, nós acertamos ao parar cedo. No Rio Grande do Sul, especificamente, nós acertamos, a população levou muito o vírus a sério. Especialmente em março e abril, a adesão da população gaúcha ao distanciamento era muito forte. E isso também foi um acerto. E agora eu vou falar do terceiro acerto, para mostrar que isso não é uma discussão de quem é oposição ou de quem é a situação a qualquer um dos governos. Porque no caso do coronavírus, a nossa postura tem que ser de Estado. Estado brasileiro, Estado gaúcho, Estado qualquer que seja. O Rio Grande do Sul também acertou quando desenvolveu um plano de reabertura. A tal da política de distanciamento controlado, naquela época que ela foi criada, ela foi uma boa ideia. Ela foi criada, ela ouvia o que nossos pesquisadores dizíamos de que tinha que ser gradativa, ela ouvia o que nós dizíamos de que ela tinha que ser dinâmica, tinha que atualizar. Naquela época não se tinha plano, o Rio Grande do Sul apresentou o plano. Ao mesmo tempo que eu elogio o plano é apressado. O componente principal do plano do distanciamento, que era esperar a curva estar na descendente, não foi cumprido. Então,
eu acho que é possível que a gente tenha elogios à política do Estado e tenha críticas, porque ela está um pouco apressada. Essa é outra consideração importante que eu queria fazer no começo dessa conversa. E para passar a palavra para os colegas, eu vou resumir a pesquisa que nós estamos conduzindo numa palavra: desigualdade. É isso que a nossa pesquisa mostra. Ela mostra desigualdade regional, ou seja, existem diversas epidemias no Brasil. O Norte está num estágio muito diferente do Nordeste, que está num estágio diferente do Sudeste, e o Sul e o Centro-Oeste estão num estágio bem mais inicial da pandemia. Desigualdade socioeconômica, e isso eu acho importante dizer aqui. A nossa pesquisa mostra que as pessoas mais pobres têm pelo menos o dobro do risco de se infectar. Isso, obviamente, que tem a ver com as condições de vida, de moradia, de trabalho, de deslocamento para o trabalho, que geram situações de aglomeração. Então, isso é um resultado muito triste. E o último, a desigualdade étnico-racial. A nossa pesquisa mostra que a população indígena tem 5 vezes mais risco de infecção do que os outros grupos étnicos. E nós não podemos ignorar isso. Ainda mais que o nosso estudo não foi feito com indígenas aldeados. Não tem comunidade quilombola que entrou na amostra. A nossa amostra é urbana, e mesmo assim teve um risco muito maior entre os indígenas. Nós estamos aprofundando isso para entender o quanto que tem de biológico e o quanto que tem de cultural e social nisso. Agora, é uma identificação de uma vulnerabilidade que precisa de política pública para enfrentá-la. Encerro minha fala dizendo: é muito difícil, Amarildo, a gente ver lado positivo de uma pandemia. Já morreram 800 gaúchos e gaúchas, já morreram 60 e poucas mil pessoas no Brasil. Não tem lado positivo. Mas, se tem três conceitos que sairão fortalecidos dessa pandemia, eu digo: ciência. Não vamos esquecer que um tempo atrás tinha gente afirmando que a Terra era plana e querendo até organizar uma expedição. Ainda tem. Os cortes de verba na ciência, nas bolsas, etc. E mesmo assim, a ciência está de pé e está respondendo às perguntas que a pandemia exige. Segundo conceito, universidades. As universidades que foram classificadas como local da balbúrdia, que foram desrespeitadas pelo ex-ministro da Educação em inúmeras oportunidades. Ele dizia que a universidade era lugar de plantação de maconha. As universidades, subfinanciadas também estão dando uma resposta nessa pandemia. A Universidade Federal de Pelotas, nesse domingo, não apareceu no Fantástico. E um amigo meu me mandou uma mensagem no WhatsApp que eu achei espetacular. Ele disse assim: Pedrinho, o que houve? É a primeira vez nos últimos 5 semanas que a UFPEL não está no Fantástico. Só para ver o papel que as universidades estão ocupando nesse momento. E o terceiro conceito, Amarildo, para acabar: SUS. Também é subfinanciado. O SUS também é subvalorizado. E quando a população brasileira mais precisa dele, ele está aqui. Tem pouca gente no Brasil perdendo a vida porque não teve atendimento. Tem muita gente perdendo a vida para o vírus, infelizmente. Mas as pessoas estão tendo atendimento. O sistema se reorganizou, se reinventou. As unidades básicas de saúde seguem sendo uma porta de entrada importante. Então o SUS está aí, em pé, ajudando e evitando que a tragédia fosse ainda maior. Então, eu encerro essa primeira manifestação para dar chance para a gente poder fazer um bate-bola, dizendo que as universidades, a ciência e o SUS estão em pé, tentando dar resposta para as necessidades da população brasileira. Agora, curiosamente, já passo a palavra para a Silvana, curiosamente, ciência, pesquisa, universidades e SUS, que sofreram o corte com a emenda constitucional 95 e contingenciamento do orçamento, exatamente nas áreas fundamentais e estratégicas para o enfrentamento de questões como uma pandemia que a gente está sendo assolado aí no Brasil. A par de uma ausência completa de política pública que, cá para nós, né, Pedro, abandonou a população meio à sua própria sorte. Nós temos hoje, no Brasil, o número de mortos num dia igual ao que a Argentina tem em praticamente 90 dias, é
realmente desproporcional até em relação aos orçamentos e ao peso econômico que cada um representa aí. Silvana, já que o Pedro nos deu essa oportunidade, então vamos bater uma bola com ele aqui. Diga lá. Microfone, Silvana, tu tá sem som aí. Oi, boa noite. Sim. Boa noite ao Pedro, ao Amarildo e a todos que estão nos acompanhando. Eu queria concordar com você em várias coisas, mas entre elas, vamos pegar essa questão da busca ativa, como nós chamamos, ou da política de acompanhar os casos a partir da região e dos lugares onde as pessoas moram. Acho que esse foi o principal problema, porque isso também vai sobrecarregar a atenção básica. Nós representamos trabalhadores da atenção básica de Caxias, são muitos servidores trabalhando diuturnamente para garantir o atendimento à população, e assim é em todo o Rio Grande e em todo o país. O Sistema Único de Saúde e as unidades básicas são as portas de entrada do sistema. E houve, acho, uma preocupação importante, mas que não deveria ser exclusiva, com o sistema de alta e média complexidade e os leitos das UTIs para o atendimento da população. Eu gostaria, Pedro, que em cima da pesquisa você tratasse um pouco mais disso, e ainda é possível fazermos essa busca para não ter colapso no sistema, na atenção básica, porque essa busca toda levaria a um diagnóstico precoce, ao acompanhamento, e nós teríamos menos investimento, inclusive, ou menos necessidade da população em termos de leitos de UTI. Também significaria custos menores para a saúde, uma vez que a atenção básica perpassa todos os municípios deste país. Eu acho que o Brasil tinha isso como um grande diferencial, não soube aproveitá-lo. O que nessa pesquisa mostra, principalmente, que ela mostra que quem mais sofre é o povo trabalhador, é o pobre, é a comunidade da periferia, que é onde está presente o SUS. Fernando, espera, Pedro, daí tu fala para a Silvana, o Fernando e a Terezinha. Vamos fazer uma rodada, daí tu já aproveita. Então, essa questão da busca ativa e tal. Legal. Fernando. Boa noite, então, a todos e todas. Aí, o Amarildo, o professor Pedro, a Silvana, a Terezinha, e a todos e todas que nos acompanham também aí pelas redes sociais da CUT. É importante a gente estar aqui participando desse debate. A CUT integra o Conselho Nacional de Saúde, coordena, inclusive, a Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, e aqui no RS também tem uma atuação muito importante no âmbito não só do Conselho Estadual, mas dos conselhos municipais. E a gente que atua no movimento comunitário, eu presido a Federação Gaúcha aqui de Associações de Moradores e represento a CONAN lá no Conselho Nacional. Então, é importante a gente ter cada vez mais esse tipo de espaço para debater aí com a população e, logicamente, com quem está aqui. Queria já, inicialmente, como a gente está ocupando esse primeiro tempo aqui, os primeiros 30 minutos com a presença do professor Pedro, já dizer que a gente gostaria muito de tê-lo em alguma atividade nossa do Conselho Nacional de Saúde, para poder aprofundar alguma temática, em especial, que não vai ser possível aqui hoje, mas o detalhamento dos dados da pesquisa que foram contratadas pelo Ministério da Saúde. Nós estamos com muita dificuldade de acesso à informação no Ministério da Saúde. Aliás, nós tínhamos uma relação com o Ministério da Saúde até a saída do ex-ministro Mandetta, com todas as críticas, que é importante aqui que o marido falou no início, a que a gente tenha a gestão, inclusive do projeto piloto de desmonte da atenção primária, que existe em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, e que foi levada para o Ministério da Saúde para tentar fazer isso em todo o Brasil, inclusive criaram uma secretaria, deram um nome, mas com a intenção de destruir a atenção básica no país. Mas a gente, desde que o Mandetta saiu, interlocução com a Secretaria Executiva não teve mais, agenda com o Ministério da Saúde não tem, enfim, nós estávamos como ponto focal do COI, depois que entrou o Taixe, nunca mais fomos acionados, ou seja, eu estava agora num debate com o Ministério Público Federal, tratando sobre a pandemia na região sul do Brasil, inclusive aproveitei a oportunidade para cobrar isso de quem estava lá representando o Ministério da Saúde. E fala tanto em integração, e não aciona
ou não dá atenção, inclusive, para as inúmeras ações que a gente produziu nesse último período. Então, eu queria te ouvir também, Pedro, sobre como que está, logicamente, a tua interpretação do controle social nesse período, né? A gente tem atuado muito, mas às vezes isso não tem visibilidade, mas como que a gente faz para fortalecer a ciência, né? Fortalecer, enfim, né? O próprio SUS, fortalecer a pesquisa, né? Na relação com as universidades. Nós lançamos agora, sexta-feira passada, né? Com, inclusive, a própria Andifes participando conosco, né? A Brás, com uma série de outras organizações da sociedade civil, lançamos um plano nacional de enfrentamento à pandemia, a partir de todas as ações que a sociedade civil produziu nesse primeiro semestre, né? E a gente, logicamente, que gostaria muito de contar contigo em outro momento, mas que pelo menos tu agora, aqui nesses poucos minutos, tu pudesse falar um pouco também para nós desse papel do controle social, né, no enfrentamento a esta pandemia. E tem uma pergunta aqui, Pedro, do Terres, que é um trabalhador aqui do Posto de Saúde da Cruzeiro, que faz menção a que não há testagem nenhuma no posto, né, que teve afastamento de trabalhadores com Covid, e que isso é uma temeridade, né? A gente tem um amplo setor social que trabalha diretamente com o problema né, da pandemia e que não tem nenhuma testagem, não tem nenhum acompanhamento. Já não estamos falando de testagem da sociedade em geral, estamos falando de públicos específicos que poderão ser, né, são atingidos, são de alto risco e que contaminarão as outras pessoas, obviamente, porque se não são testadas, não vão saber. Então, o que você pensa disso? Aproveitando que a Terezinha caiu, e daí eu já emendei a pergunta aqui do Terres. Obrigado, Terres. Nos acompanha aqui outras pessoas. O Neri, lá de Passo Fundo, que é do Conselho de Saúde, lá eles criaram um comitê popular do acompanhamento do Covid, da problema, que são questões importantes que a gente tem aqui. A Cecília, né, o Alfredo, aqui da CUT, que acompanha a Secretaria da Saúde. Diga, Pedro. Vamos lá, marido. Primeiro falar da pergunta da Silvana. Silvana, aqui no Rio Grande do Sul ainda dá. Dá para fazer identificação precoce dos casos, dá para fazer busca ativa, e a gente consegue fazer um modelo ainda parecido com os mais bem-sucedidos do mundo. Porque uma coisa que me chamou a atenção muito pela ideologização do debate sobre o coronavírus é que as pessoas começam a discutir os modelos dos lugares que não funcionaram. É uma coisa assim inacreditável. O pessoal fica discutindo Estados Unidos, Suécia. Não, esses erraram, foi horrível lá. Os lugares que acertaram foi a Coreia, foi a Nova Zelândia, foi a Alemanha. Então, esses lugares, nós temos que aprender com eles. E aí entra a situação muito positiva da testagem da busca ativa. Então, no Rio Grande do Sul ainda dá. No Brasil todo, realmente, agora fica mais difícil. Talvez no Sul e no Centro-Oeste. Nos outros lugares, a gente já perdeu demais o controle. Sobre a questão do papel do controle social, desculpas pelo celular aqui, o controle social, eu não vou dizer por que controle social é importante, porque para vocês aqui seria ridiculamente óbvio isso, mas eu diria que, infelizmente, esse modelo de não termos ministro da saúde ou estarmos em constante transição durante a pandemia, que é o mínimo que dá para dizer. Se a gente quiser aliviar, nós vamos dizer que o Ministério está em constante transição. E agora até o da educação está em transição, então é inacreditável. Então, assim, isso atrapalha o controle social. Atrapalha o controle social essa manifestação do Pigato de que a própria mesa de negociação foi perdida com o Ministério. Ela me preocupa muito porque é um pouco parecido do que aconteceu com a pesquisa também, Pigato. Vou te dizer que é mais ou menos a mesma coisa. E aí, eu fico muito feliz com a tua manifestação, porque a tua manifestação, ela mostra algo que a gente está sempre dizendo e que as pessoas não entendem. Por mais que houvesse divergências em relação à condução do Ministério da Saúde ou as políticas, havia espaço de discussão na mesa. E faz toda a diferença isso. Eu aceito ser minoria numa discussão, eu aceito perder uma discussão. O que eu não aceito é não poder tê-la. E essa situação de não poder ter discussões nesse momento é o mais preocupante. Então as pessoas me perguntam, vai ter continuação a pesquisa?
E a minha resposta é essa, não sei. Não tenho lugar à mesa para discutir se vai continuar a pesquisa ou não. Aqui no Rio Grande do Sul eu tenho, vai ter 8 fases. No Brasil eu não sei, talvez tenha acabado. Então, volto nisso para falar dessa coisa do controle social e do diálogo. E por último, sobre a questão da unidade básica de saúde, que não tem teste, aí realmente vem a preocupação, né? O Amarildo trouxe isso. Os profissionais de saúde do SUS, eles têm sido heróicos nessa pandemia. Tinha uma época que a gente batia palma na janela, etc. E eu acho que a gente até foi perdendo isso, porque faz muito tempo que a gente está na pandemia. Mas, pelo menos, essas pessoas merecem ter o direito de ser testadas de tempos em tempos, ser testadas. Eu acho que, quando a gente vê a questão da falha da política de testagem, também tem isso. A falha da política de testagem ela ainda é tão grave que nem os profissionais de saúde estão tendo a testagem mínima. Então, realmente é uma preocupação. Legal. Aproveitando a Terezinha, está nos escutando agora. Terezinha, tu caiu aí e perdeu a oportunidade de fazer uma pergunta, falar com o professor Pedro aqui. Aproveita aí e liga para o microfone. Desliga o celular, que eu vou ficar com o celular. Sim, só. Tá bom. Nós estamos aqui, a Terezinha, pedindo para que os colegas e as pessoas que nos assistem compartilhem. Temos mais alguns minutos com o Pedro, aqui o nosso reitor, que trabalha na linha de frente aí da pesquisa sobre a questão do coronavírus. Fala, Terezinha, tu que está embaixo do mau tempo aí, Passo Fundo em todos os sentidos. Abre o teu microfone. Abre o teu microfone, Terezinha, ali, ali no próprio computador. Clica ali. Tu vai achar ali o iconezinho do computador, do microfone ali. Aí. Não, eu tô com problema mesmo. Agora consegui, mas não tá fácil a minha internet aqui. Manda bala. É contigo. Não, primeiro pedir desculpas pelos transtornos, né? E cumprimentar a todos os que estão nos assistindo e os que estão na sala. Tudo bem? E, assim, a minha pergunta que eu queria fazer era em relação à prevenção, né? Que a rede básica, se tivesse funcionando com os adequados equipamentos, enfim, e a orientação, que eu acho que o que falta muito é a orientação, eu acredito que a gente pudesse, talvez, ter evitado tantas mortes e tantas contaminações. Mas eu queria ouvir isso do reitor, né, Pedro, essa questão. E aí eu vi também que você chegou a colocar, mas hoje a grande reivindicação dos trabalhadores da saúde é a testagem, os EPIs que não são adequados, e além de não serem adequados, também são EPIs que usam por várias vezes, né, que deveriam ser descartados, enfim. Há uma grande queixa dos trabalhadores desse desleixo em relação aos trabalhadores que estão no contato direto, né, permanente, não só a enfermagem, como também o pessoal de higienização, de outros setores de dentro dos hospitais, né. Então, eu acho que isso é uma coisa que está incomodando muito, tanto os trabalhadores como a nós, que somos os representantes deles, né? Mas muito para quem está na linha de frente fazendo esse trabalho. Legal. Pedro, deixa eu acrescentar para você o seguinte, ó. Essa questão da obrigatoriedade do uso da máscara, fechamento do espaço público, porque a gente está vendo as autoridades municipais, estaduais, a máscara relativiza, está tudo relativizado, o isolamento não existe, distanciamento relativizado. Qual a melhor medida que a gente poderia tomar e defender como central, como sindicatos, como sociedade, para efeito de a gente dar, digamos assim, um para-te quieto nessa progressão da pandemia e a gente começar a recuar efetivamente no Rio Grande do Sul? E aí a gente pede para você falar, eu sei que você vai sair, e aí, aproveitando também a tua última presença aqui, fala. Não, Amarildo, em primeiro lugar, deixa eu só responder para o Pigato, que primeiro me coloca à
disposição de, em outra oportunidade, seguir esse debate, tá? Eu estou numa situação completamente atípica, nunca tive. Então, mas eu me coloco à disposição para a gente seguir. Sobre o comentário da Terezinha, a questão dos EPIs, a dos testes eu já falei, tá, Terezinha? Eu falei sobre isso bastante. A questão dos EPIs é um outro problema, mas eu até vou te dizer, vou te dar uma fala um pouco mais otimista. A questão dos EPIs, pelo menos aqui em Pelotas, estava mais grave no começo da pandemia do que agora. Deu uma melhorada, assim. Começou a ter um pouco mais de controle social na questão da disponibilização, licitação, compra dos produtos, e agora, pelo menos aqui, eu tenho visto uma melhoria. Aqui no nosso hospital, que é o hospital de referência, tinha muita reclamação dos trabalhadores porque faltava EPI, no hospital da UFPEL. Hoje em dia isso praticamente parou, então eu tenho, talvez seja uma percepção equivocada, porque eu estou falando só de um lugar em Pelotas, mas pelo menos eu tenho essa sensação que a pauta dos EPIs melhorou um pouco, tá? O Amarildo me fez uma última... quais as medidas que nós devemos tomar? Então, vamos lá. E posicionamentos, né, sobre lockdown, uso da máscara. Vamos lá. A questão da máscara, assim, ó. Qual é o meu medo, meu grande medo da máscara? É que as pessoas acham que a máscara substitui o distanciamento. Não substitui. A máscara, de forma irresponsável, é perigosa. A gente sabe disso. Agora, é óbvio que quando tiver que sair, é muito melhor de máscara sem máscara. Então, usem máscara. Segundo, fiquem em casa o máximo que puder. Não tem dúvida nenhuma. Terceiro, higienização, cuidado pessoal. Quando se fala essa coisa de lavar bem as mãos, de passar álcool gel, lavar com álcool e sabão, evitar tocar nos olhos e na boca, no nariz, faz sentido isso. Então, é ser cuidadoso nesse momento, isso é importante. Então, ficar em casa, usar máscara e tomar os cuidados de higiene pessoal. Essas são as 3 medidas que eu diria para as pessoas. Para o governo, qualquer governo, pelo amor de Deus, ampliar a testagem e ter uma política de testagem. Está mais do que na hora. Agora não dá mais para dar desculpa que nós não conhecemos o vírus. Nós já podemos conhecer mais o vírus. Então, vamos adiante. Acabar a minha participação agradecendo ao convite, pedindo desculpas pela correria, mas dizendo que sempre estou à disposição para seguir esse debate em qualquer campo que ele for necessário. Muito obrigado e estaremos juntos numa próxima. Uma boa live. Maravilha, Pedro, nós agradecemos e concordamos com a meia hora para você voltar numa próxima oportunidade. Vamos te querer de volta aqui para continuar conversando. Obrigado, viu? Bom trabalho aí. Tu é o orgulho aí como trabalhador da área pública, o serviço que vocês prestam aí como equipamento, universidade pública, UFPEL e você à frente desse trabalho. Parabéns. Estamos bem servidos aí de professores, pesquisadores e tal, e mais investimento para as universidades, SUS e a pesquisa. Muito obrigado. Bom, vamos continuar aqui. Silvana, vamos retomar com você. Foi boa a presença do Pedro, ele realmente encaixou aqui, fazia tempo que a gente estava tentando ele, e foi bom ele nos falar rapidamente aqui, mas ele deixou no ar algumas questões que a gente tem que continuar conversando sobre elas. Busca ativa, distanciamento, testagem, significa um pouco essa ideia de que estamos no caminho certo, né, Silvana, Terezinha, Fernando? A gente está aprovando essa questão. Inclusive, hoje ingressamos com uma ação judicial em nome de todos para exigir testagem obrigatória para os trabalhadores da saúde no Rio Grande do Sul. Mas custa, não sei o quê. Não, espera aí. Se os trabalhadores da saúde não são testados, já que a gente precisaria testagem de todo mundo, vamos começar por alguns. Trabalhadores da saúde, na área da alimentação, dos frigoríficos, não é? Dos agricultores familiares que estão dentro da cadeia produtiva do alimento, não é? E vamos começar a ampliar o nível de testagem, bem como essa defesa do distanciamento. Até porque entre nós já circula essa ideia de que a gente tem que começar a discutir uma hipótese de lockdown.
fecha 10 dias, garante tudo, dá uma trancada geral ali. É verdade, as pessoas têm que trabalhar e tal. Mas vamos ter que segurar o coronavírus sob pena da gente ter respirador no hospital. As pessoas precisam... Amarildo. Fala, Terezinha. Não, duas coisas. As pessoas precisam trabalhar, mas o governo precisa viabilizar as pessoas estarem em casa. Então, a nossa briga tem que ser também com os governos, né, com o Bolsonaro e companhia. E a outra questão que eu queria dizer é que, embora o reitor diga que já está melhor a questão dos EPIs, tá, mas nós ainda temos trabalhadores comprando máscara para trabalhar nos hospitais. Então, hoje ainda recebi denúncia com notas comprovando que os funcionários foram comprar porque não fornecem a N95 para quem está trabalhando direto, porque é trabalhador da higienização. E eu não concordo, eu acho que a higienização é tão vulnerável quanto os outros. Tem que ter proteção para quem trabalha em locais que tem paciente com Covid. Então, são duas questões aí que eu queria reforçar isso, né? Legal. Silvana? O que o reitor coloca de forma bastante clara é de que a testagem ela é fundamental para definir uma política pública, ou seja, é preciso testar, acompanhar as pessoas que estão com o vírus, quem circulou, onde ela circulou, com quem ela teve contato. Por que essa abordagem é importante? Porque às vezes as pessoas dizem, é caro o teste. O teste é caro se você olhar ele individualmente, mas se você olhar que se você tendo a testagem, você pode fazer um controle, você pode levar informações e você pode fazer com que o sistema possa atender melhor esta pessoa que está contaminada, é melhor e é mais econômico para todos, principalmente se tratando de um sistema público como o nosso. O que acontece com o sistema público como o nosso? Nós temos um sistema que está em todos os lugares, está em todos os municípios, mas, ao mesmo tempo, ele não conseguiu ter aquilo que é fundamental num momento como esse de uma pandemia, que era ter a resposta necessária, que era ter o apoio das autoridades e que era ter, mais que isso, instrumentos para poder estar presente. Então, houve um descompromisso do governo, principalmente do governo federal, com o SUS, houve uma banalização da morte e uma preocupação grande com o sistema de alta e média complexidade para atender, para termos leitos de UTI, que isso também é importante, mas nós podíamos estar controlando melhor a pandemia se estivéssemos fazendo testagem, buscando. Então, acho que uma das reivindicações que nós temos que ter é essa, é ter a testagem na população, controlar a pandemia a partir dos lugares onde ela está ocorrendo e onde ela está se manifestando. E o segundo problema, que não é menor, é a questão dos profissionais da saúde. Não é admissível e não é possível que a gente tenha, num estado como o nosso, num país como o nosso, mas vamos falar aqui do Rio Grande do Sul, com as redes de hospitais que nós temos e com o sistema que temos de um estado que se diz grandioso e que as façanhas querem fazer modelo para toda a terra, que a gente não tenha testagem para os profissionais que estão na linha de frente. Eles precisam ser testados e acompanhados, principalmente na questão dos problemas do cotidiano, ter um apoio na questão da saúde mental, porque eles estão no limite do estresse. E quem salva vidas não pode morrer. Nós não temos profissionais para substituir, então precisamos sim ter muito zelo com os EPIs adequados, com a atenção necessária e com a testagem para aquele profissional, ou que atende na unidade básica de saúde, que está no pronto atendimento, que está no hospital da rede pública ou privada, porque neste momento eles estão todos atendendo a população e eles precisam ter a sua vida preservada. Então, acho que essas duas questões, a testagem e a busca ativa, e a testagem dos profissionais e o cuidado com os profissionais da área da saúde, da urgência e emergência é decisivo e é importante. Agora, eu queria lembrar de um outro personagem nessa nossa pandemia. São os trabalhadores que estão nos serviços essenciais, nos trabalhos, nos sistemas
que trabalham nos sistemas de abastecimento de água e saneamento, que trabalham no sistema de segurança pública, que trabalham na área da assistência, que também estão em contato cotidiano e que são pilares importantes do serviço público e fundamental para atender a população mais vulnerável desse Estado. Esses trabalhadores também precisam ter, esses trabalhadores também precisam ser acompanhados, para que eles possam continuar prestando o serviço necessário para a população. Porque, como diz a pesquisa, quem é o nosso mais vulnerável, quem são as pessoas que mais têm probabilidade, estão contraindo mais o vírus no país? É exatamente a população abaixo de 3 salários mínimos, a população que está... Congelou a Silvana, mas, viu, Fernando? Aqui tem comentários das pessoas, inclusive uma agente de saúde, que diz que ela está com 2 máscaras já há 20 dias. As mesmas marcas. Sou agente comunitária, só tenho 2 máscaras, 2 meses não recebi álcool gel, tive que comprar e tal. E tem gestores de saúde aqui, hospitais grandes de Porto Alegre, um hospital, particularmente, de um gestor privado, que está pedindo para os seus trabalhadores fazer o teste. Imagina... O trabalhador já ganha mal, já acorda na madrugada, tem que chegar às 6 da manhã no hospital e o empregador pede que ele faça teste para saber se tem coronavírus ou não. Isso ofende a inteligência das pessoas, isso é uma desumanidade, é o trato, é ver o trabalhador como um trapo, como uma peça qualquer de reposição. A gente viu, né, nos frigoríficos como é que eles trataram essa questão, precisou. Agora, o mercado internacional dizer que não compra a carne brasileira do BRF, da JBS, e exigir a testagem das embalagens das carcaças. E aí os caras não testam o trabalhador, mas é testar a embalagem e a carcaça para vender, sim. Então, é um pouco... O coronavírus ali, o Covid, está expondo a avareza, os inescrupulosos empresários e gestores e empregadores em relação a isso aí. Então, Fernando, você que está lá no Conselho Nacional, acompanha todo esse drama em todo o país, né? Que desafio que a gente tem pela frente, e como trabalhadores, como sociedade e tal, de nos juntarmos para exigirmos mais política pública nessa área. Acho que foi importante essa primeira rodada aí com o professor Pedro, porque a gente já conseguiu dar uma dimensão, né, dos problemas graves que a gente tem por não termos um governo sério no nosso país. Né? Então, quer dizer, nós, inclusive, quanto controle social, desde 2016, né, quando tivemos um golpe, efetivamente, no nosso país, né, as políticas públicas começaram a ser desmontadas. Os trabalhadores, as trabalhadoras, o povo, né, começou a ser atacado. Então, a emenda constitucional 95, ela veio naquele discurso, né, de que precisa ter ajuste fiscal, precisa economizar, e os mais de 20 bilhões de reais que foram retirados da saúde pública, nós estamos agora, né, numa pandemia que, mesmo com tudo isso, o SUS está dando conta. Agora, com certeza, se esse dinheiro não tivesse sido retirado, nós teríamos muito melhores condições. Nós tivemos uma reforma trabalhista, nós tivemos uma reforma previdenciária, nós tivemos várias, né, ações, o Mais Médicos, que não existe mais, que era um programa que veio para atender uma das necessidades que a gente tinha, uma delas. A gente sempre teve problemas, sim, no Sistema Único de Saúde, né? Desde quando ele foi pensado, né, a gente sempre teve problema, nunca foi um mar de rosas. Né? Só que agora os espinhos estão aparecendo mais, de 2016 para cá. Então, a gente tem que enfrentar agora uma pandemia, e o professor Nicoleles falou esses dias num debate, eu achei muito interessante, várias pessoas têm utilizado também, além da pandemia, que é muito grave, tem o pandemônio, que é o presidente da República, né? Que é um sabotador, tudo aquilo que a ciência diz para fazer, ele faz contra, né? E que para nós está muito bem colocada a intenção desse presidente e do seu governo. Ele disse que na ditadura militar mataram pouca gente. Tinha que ter matado no mínimo uns 30 mil. Qual é a meta dele
na pandemia? Esta é a pergunta que a gente tem que se fazer. Então, todas as ações que ele faz ou deixa de fazer é para atingir uma meta. Quando a gente escreveu isso, o Conselho Nacional de Saúde escreveu isso, está na nossa carta, em defesa da vida, da democracia e do SUS. As falas que a gente tem feito, e a gente tem dito que é um governo irresponsável, criminoso e genocida. É porque demonstra cada dia isso. A cada dia ele gera mais prova contra ele mesmo de que ele é tudo isso. Agora, a última demonstração, inclusive, chegou nele a Covid. Bom, lá o primeiro-ministro da Inglaterra se ligou, como diz o outro. Quando chegou nele, teve que ser entubado, pode ser que... E a gente não torce para que ninguém morra, a gente torce para que todo mundo viva. E pague aqui, inclusive, os crimes que cometeu. Se tem alguém aí desejando a morte do Bolsonaro, eu acho que está errado. A gente tem que querer que ele viva. Se ele tiver que ser entubado, se ele tiver que ser bem tratado, que o SUS acolha, como acolheu lá atrás, para que ele pague aquilo que ele está fazendo aqui, para que ele preste contas à justiça ao povo brasileiro aqui. Logo aí na frente nós vamos ter a CPI da cloroquina no Congresso Nacional, porque não é uma obsessão, é algo muito maior. Mas ele disse que está tomando a cloroquina, que se sentiu melhor agora. Entendeu? Quer desovar os milhões de doses que os Estados Unidos não estão usando e estão mandando para cá, que o Ministério da Saúde produziu, né, lá através do Ministério da Defesa, mandou produzir, sem ter comprovação científica nenhuma. Ou seja, nós temos um criminoso na presidência da República. E não estou falando isso, tá? Todos os dias uma prova em cima da outra. Agora, Fernando, Então, é muito desafio. É muito problema para a gente cuidar. Fernando, bom, a meta que ele quer, claro, não é intencional, mas que a política que ele adotou, que é essa necropolítica, né, de deixar o povo abandonado do ponto de vista assim da gripezinha, né, da gripezinha, relativizando a ciência, se assessorando das piores figuras, né, que até alguns generais já se pronunciam dizendo que ele está cercado de bandidinhos, do que ele representa, de fato, né, daquele povo do Rio de Janeiro ali, né, dos milicianos. Ele vai chegar aos 100 mil. Nós vamos chegar no Brasil a mais de 100 mil mortes. Com certeza, nós vamos ser disparados o segundo país do mundo com mais mortes pelo coronavírus. E tu está certo, Fernando. Tem que responsabilizar internacionalmente. Não pode alguém tomar uma decisão, anunciar ela, relativizar uma doença e uma pandemia como a gente está vivendo no mundo, e o presidente andar por aí relativizando tudo, sair sem máscara, cumprimentar as pessoas, dar risada da população que morre, né? Não sendo solidário com a dor e o sofrimento das pessoas que foram expostas a um vírus que podia ser controlado. Então, tem sim responsabilidade sobre uma boa parte desses mortos que tem hoje no Brasil. É só se a gente comparar aí com os países da América Latina, por exemplo, ou países da Europa e da Ásia, a gente vê o quanto de responsabilidade política ele também tem. Aliás, é mais um crime de responsabilidade que se soma aos tantos outros que estão em curso aí e protocolados nos pedidos de impedimento que ele está sendo acusado e sofrendo e tramitando tanto no STF quanto no Congresso Nacional. Terezinha e Silvana, vamos para a parte final, porque a gente ainda quer anunciar algumas notícias importantes aqui para nós. Amarildo, eu queria... Silvana, me permita falar primeiro. Amarildo, eu queria, assim, eu queria fazer um desabafo aqui, né? Eu queria saber aonde que estão os médicos que o tempo inteiro xingaram a Dilma e não dizem nada agora contra a ciência, ou os médicos não estão convencidos que a ciência está correta.
porque eles não, ninguém está se manifestando sobre a questão da cloroquina, né? São raras as exceções que falam sobre isso. E todos sabem o resultado de uma cloroquina, né? Quantos problemas pode causar, né? Então, isso é uma coisa que me deixa muito indignada. E a outra questão que eu queria reforçar aqui, Amarildo, a maioria dos trabalhadores da saúde no Rio Grande do Sul tem database em maio. As propostas que nós estamos recebendo é de 0% de aumento. Né? Então, nós temos reunião dia 15, nós vamos fazer mobilização na porta dos hospitais nos próximos dias, porque aqui, como estava com bandeira vermelha, a gente não quis avançar o sinal, né? Mas nessa semana e na próxima nós vamos ter que mexer as palhas, porque não é possível, né, que as pessoas que viveram, que estão vivendo, fiquem sem reajuste. A outra questão que eu queria colocar, que é a questão das testagens, né? Nós temos um hospital aqui, o Hospital São Vicente, agora está fazendo teste, está fazendo por etapas em alguns setores, né? Mas nós temos, assim, chegou momentos com 200 trabalhadores com Covid dentro do Hospital São Vicente. Um hospital com 3.000 trabalhadores é uma infestação, né, do vírus, vamos dizer assim, num termo bem chulo mesmo, né? Quantos? Mais de 200. Tá? Fora os afastados por comorbidade, por outros problemas. Então, assim, é isso dito pela direção do hospital, que mais de 200 trabalhadores afastados por Covid, né? Ou alguns já voltaram agora, né? A maioria, felizmente, não teve nenhuma morte, né? Graças a Deus e felizmente. Mas a gente também tem a preocupação de que isso pode chegar a qualquer momento. Nós tivemos situação em que, por várias reivindicações aí que foram feitas, a testagem que tinha 4 funcionárias trabalhando no bloco cirúrgico e que na testagem elas estavam assintomáticas, mas estavam com Covid, né? Trabalhando dentro do bloco. Nós tivemos setores que ficou 2 funcionários sem ser atingidos pelo Covid. Nós tivemos setores que as chefias, inclusive, foram contaminadas, né? Então, eu acho que a questão da testagem, até aqui num dos hospitais, já praticamente agora, por força desta situação, testaram a maioria. Mas eu ainda insisto na briga de que tem que ter mais EPIs, tem que ter. Pessoal de higienização não recebe a máscara ainda em 95 para trabalhar em setores que são complicados. Não é todo dia que tem paciente com Covid, mas elas convivem com esta situação. Então, assim, eu acho que isso é bastante grave. A gente precisa fazer essas denúncias, nós estamos encaminhando várias aí, que nós estamos fazendo um pacote de denúncias para encaminhar para o Ministério Público, porque eu acho que não dá mais para a gente esperar nada, né? Então, desculpe o desabafo, mas eu acho que os trabalhadores da saúde não é só em Passo Fundo, na maioria dos locais ou tiveram que entrar na justiça para receber os EPIs, ou foi abaixo de muita debate, muita enfrentamento, né? E eu acho que, assim, eu queria dizer que a CUT está de parabéns por puxar essa luta, né, dos trabalhadores da saúde. Nós precisamos se juntar na plenária, juntar o povo aí para, de fato, fazer o enfrentamento. Não dá mais para a gente ficar calado. Acho que o governo precisa rever a situação dos cortes das verbas. Eu acho que os hospitais... os hospitais recebem, não estão recebendo atrasado e nem estão deixando de receber pelos pacientes que não atenderam, porque, por exemplo, hoje teve hospitais aqui que suspenderam as cirurgias eletivas por falta de anestésico, que é uma coisa que não foi abordado aqui, né? Mas é bastante grave a escassez de anestésicos. Pacientes que precisarem ser intubados não têm anestésico, então não dá para fazer uma intubação sem ter o anestésico, né? Então,
Isso é uma coisa que eu também queria referir aqui, que eu acho que é grave, né? A gente precisa denunciar quanto ele faz cloroquina e não sei mais o que aí, mas não faz a questão da compra dos anestésicos, porque os hospitais não podem funcionar sem anestésico. Precisa para entubar um paciente, precisa para uma cirurgia de urgência, para um acidentado, enfim. É gravíssimo a falta de anestésico no Rio Grande do Sul e, pelas informações que eu tenho, no país inteiro. Então, eu queria deixar isso aqui como um desabafo, né? Mas, Terezinha, eu já estava numa reunião, eu estava comentando, que, inclusive, eu acho que foi o prefeito de Canoas e tal, estavam discutindo a utilização de anestésicos do ramo veterinário para suprir a ausência, sério, a ausência de anestésicos para o ser humano. Estavam discutindo de onde é que iam buscar medicamentos, porque essa política internacional do Bolsonaro, o amiguinho do Trump, né, amiguinho do presidente dos Estados Unidos, foi fechando as portas do mundo inteiro para a gente, não é? Então, né? E sobre mortes o povo que vai pagar a conta, né, com a vida. Ontem teve uma morte no Hamburgo, de uma agente municipária, né, da saúde, e agora a notícia de que foi a óbito uma profissional de enfermagem aqui do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, onde também, do Conceição, né? Grupo Hospitalar de Conceição, é isso, mais uma profissional em decorrência do Covid-19. A terceiro trabalhador do Conceição, então? E teve, acho que o terceiro já. Veja que nós estamos diante de um desafio. Terezinha, nós definimos, né, Silvana e Fernando? Nós entramos hoje com uma ação judicial pedindo a testagem de todos os trabalhadores da saúde. Não é só enfermeiros, médicos e agentes de hospital. É na linha da política pública, da busca lá dos postos de saúde, todos os agentes, psicólogos, todos os agentes que trabalham na todos os profissionais, né? Que é para exatamente ter o controle desses profissionais e uma preservação da vida deles. Confirmado mesmo, a Gabriela, confirmando que é o terceiro profissional. Fernando Pigato, tuas considerações finais, obrigado pela presença. Eu queria agradecer e que sempre a gente continua à disposição para outros debates. A gente realmente tem muita luta pela frente e, logicamente, que depois da minha última fala, que o pessoal que parou de assistir deve ter tipo assim, bom, então, e agora? Com todo esse quadro, e agora, né? O que vamos fazer? Nós temos que continuar lutando. Aqui é do nosso estado, né? Uma pessoa que diz assim, para nós nunca foi fácil, e se fosse fácil, não seria para nós. Então, a gente precisa fazer, né, com que o controle social continue se fortalecendo, o movimento popular, nós apresentamos, né, já falei aqui antes, quando estava o professor Pedro, sexta-feira, um plano nacional de enfrentamento, com a sociedade civil brasileira fazendo aquilo e apresentando aquilo que o governo federal não apresentou até agora, com base em tudo que a gente tem feito desde o início do ano. Não é que a gente ficou esperando até agora para lançar um plano, não. Agora a gente apresentou esse plano continua aberto a contribuições, é um plano vivo, como a gente chama, mas tudo aquilo que a gente fez do início do ano para cá salvou milhares e milhares de vidas. Esta é a consciência que a gente tem que ter. Se a gente não estivesse fazendo tudo aquilo que a gente está fazendo a favor da ciência, a favor do SUS, defendendo aquilo que as organizações do mundo inteiro, da área sanitária, inclusive do Brasil, recomendam, aquelas que são sérias, e, infelizmente, nós teríamos perdido muito mais vidas. Se, por um lado, nós poderíamos ter salvo muito mais, se não tivesse tudo aquilo do quadro que a gente já avaliou aqui, se nós não estivéssemos fazendo aquilo que a gente está fazendo, com certeza nós teríamos muitas outras milhares e milhares de vidas perdidas. Então, a gente precisa continuar fazendo o que a gente precisa fazer. Nós precisamos continuar, porque nós não podemos assistir isso tudo. Como não temos assistido, não vamos continuar
né, assistindo. Nós vamos continuar lutando, trabalhando e defendendo as vidas e fazendo tudo o que for necessário. O Conselho vai se reunir agora na sexta-feira, é uma reunião extraordinária virtual que a gente vai fazer, né? Vamos estar lá levando em consideração tudo aquilo que a gente construiu até agora, para que os conselheiros e conselheiras avaliem, e vamos seguir fazendo, né? Logicamente que tem aí a irresponsabilidade do governo federal, mas nós estamos tentando sensibilizar pelo menos algumas cabeças que tem lá dentro, né? Sabemos que existem profissionais comprometidos que, por conta destes e destas profissionais que atuam no governo federal e no Ministério da Saúde, né, que são de carreira, que estão lá fazendo o seu trabalho dia a dia, por conta destas pessoas que não está pior. Porque se dependesse de quem comanda, nós estávamos na mão das traças, como diz o ditado. Então, a gente precisa continuar fazendo a solidariedade entre nós e pelas pessoas que mais precisam, as ações, inclusive, solidárias que a gente precisa seguir fazendo, e nós precisamos, cada vez mais, fazer com que as pessoas entendam que o que está em jogo é a vida ou a morte. Então, nós acreditamos que a vida vence a morte, que o projeto de vida vai vencer, assim como a esperança deve vencer o medo, e assim como o amor vence o ódio. Então, são esses valores que a gente acredita, e por isso que a gente precisa seguir em frente. E vamos seguir, e nós, apesar das baixas, apesar das vidas que perdemos, que a gente precisa se solidarizar com as famílias que perderam entes queridos, seja aqui no Estado, seja no Brasil inteiro, no mundo inteiro, aquelas pessoas que sofrem todo dia quando aparece a doença e não tem onde recorrer, porque não tem lá, né, um corpo médico ao seu dispor, um hospital, uma UTI, se precisar ao seu dispor, como, né, a autoridade máxima do país tem, né, ou outras autoridades, inclusive, têm, né, mas nós precisamos se solidarizar com essas pessoas, né, e continuar acreditando, né, que vamos, sim, poder construir, quem sabe, né, depois dessa pandemia, com o SUS fortalecido, com a pesquisa, com a ciência fortalecida, com as pessoas mais humanizadas, né, construir, né, um Brasil melhor para todos e todas, um Rio Grande melhor para todos e todas, cidades melhores para a gente viver, que também isso é importante. Nós vamos estar elaborando daqui, agora no próximo período, uma carta compromisso do Conselho Nacional de Saúde para que as candidaturas a prefeituras municipais e as câmaras de vereadores também assumam compromissos, né, porque a gente também não pode descuidar, a gente vai ter uma eleição municipal logo aí na frente, e isso também está no debate. Quem defende o Estado com força, atuando para salvar vidas, e quem tem um discurso e uma prática privatista e que, na hora das eleições, vem dizer que é a favor do SUS, que é a favor da universidade pública, que é a favor... Agora, Companhia Rio Grandense de Saneamento, né? Aqui, em Rosário do Sul, a superintendência está ameaçada de fechar, na reestruturação que eles estão querendo fazer, com base até no projeto que foi aprovado no Congresso agora, que é privatizar o saneamento, né? Como já fizeram com a energia elétrica, né? Como já fizeram com a rede de telefonia, como fizeram em outros setores, como queriam fazer nas universidades, como queriam fazer no SUS, já estavam fazendo, né? E aí aparece os lobos em pele de cordeiro dizendo, não, agora está tudo certo, né? Até o final do ano não vão fazer nada. Sim, não vão fazer nada porque tem eleição e os candidatos deles vão ser prejudicados. E aí, vira o ano e vão tocar a faca. Então, nós precisamos abrir o olho, nós precisamos saber quem está de que lado. Nós, que estamos aqui nessa sala, e com certeza as pessoas que estão nos acompanhando, nunca mudaram de lado e nunca mudarão. E a gente precisa fazer com que outras pessoas também entendam isso. Então, forte abraços a todos e todas, e muito obrigado pela oportunidade. E continuamos à disposição. Fernando, hoje a gente entregou lá, a CUT entregou um plano emergencial econômico para esse período do coronavírus e pós-coronavírus, porque a intenção do Guedes, e por isso que a gente quer que saia o Bolsonaro e o Guedes junto, e o Mourão, essa turma toda, é de passar de baseada uma série de reformas para o segundo semestre, agora aproveitando o coronavírus, como eles sempre disseram, não é? Para reformas da estrutura do Estado, funcionário público, uma nova reforma da Previdência, carteira verde e amarela sem 13º, sem FGTS e INSS. Esse é o pacote
de bondades que eles estão preparando para nós para o início do segundo semestre. Então, não pensa que eles estão olhando muito para as eleições, não. Eles estão querendo aproveitar o momento para aprovar tudo o que for possível de retirada de condições e de direitos. Não é porque isso é o serviço que eles estão prestando para o Império Americano e para os interesses das grandes empresas multinacionais dentro dessa lógica neoliberal que desorganiza e vende o Brasil. Silvana. Eu queria reforçar um pouco isso. Acho que o tema era as políticas para a gente poder enfrentar a pandemia, e nós temos que nos dar conta que temos que defender, de um lado, o SUS, os trabalhadores dos serviços essenciais e do SUS, e os trabalhadores que trabalham na saúde, quem salva vidas, tendo testagem, né, exigindo que o governo do estado agora e os municípios trabalhem com essa busca ativa, com essa testagem, ainda há tempo no Rio Grande do Sul de fazer isso, também que a gente possa ter um distanciamento social, manter esse distanciamento, mas nos darmos conta de que estão aproveitando a pandemia, já aproveitaram essa pandemia para aprovar uma série de medidas, né, como se os trabalhadores fossem os responsáveis pela crise. A conta está chegando para que o trabalhador pague, ou seja, os trabalhadores não estão tendo escolha de ir trabalhar ou não, né? Porque há uma suspensão de contrato de trabalho, há toda a questão do banco de horas que não está sendo paga, enfim, as medidas que o governo vem aprovando no Congresso vem tirando direitos dos trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, com o congelamento pela 173, que acaba congelando os salários do setor público e que acaba impedindo, inclusive, as promoções e a nomeação de novos servidores. Então, para o próximo período, significa menos atenção básica à saúde, significa menos servidores públicos atendendo a população naqueles serviços que são importantes para que os trabalhadores e os filhos dos trabalhadores tenham, né, acesso às políticas públicas de saúde, segurança, assistência, enfim, educação, que são serviços que dão qualidade de vida. Então, acho que nesse momento a gente precisa se dar conta que o fora Bolsonaro é fora de toda essa política, e os seus apoiadores, o Centrão, essa política que tira direitos, que ataca a vida dos trabalhadores e que quer tomar conta do Estado, né, porque eles querem ganhar com o Estado e deixar os trabalhadores pagando a conta, perdendo os direitos básicos de sobrevivência. Estamos voltando àquela era onde, né, temos muito poucos direitos. Eles querem voltar à carteira verde e amarela, porque não é nem verde e amarela, é simplesmente um subemprego, né, para dizer que você está trabalhando, tem aquele salário e não tem mais direitos sociais. Então, essa luta é uma luta importante. Então, dia 10 é o Dia Nacional de Lutas, e nós precisamos, né, juntar essas lutas, a luta pelo direito sociais, pelo direito ao trabalho digno, aos direitos dos trabalhadores do setor público ou privado, para que a gente reverta a PEC da morte, que congelou recursos em áreas importantes, como a saúde, e agora a gente está sentindo, né, os reflexos dessa falta de recursos, e também para salvar a vida, né, cuidar das pessoas que cuidam da nossa saúde. Quem está cuidando da saúde, quem está na linha de frente, né, precisa de atenção, porque nós não temos tanta gente para substituir se todos os nossos trabalhadores, né, pegarem o Covid, tiverem que ser afastados, ou mesmo com as taxas de mortalidade nos serviços de saúde. Então, quem salva vidas não pode morrer, esse é o compromisso da CUT. Eu acho que as ações que nós estamos tomando, né, hoje, entrando na justiça para a questão dos testes, a questão da apresentação de um plano, né, alternativo, porque há caminhos, é possível fazer um país diferente, acho que nós temos que ter esperança, é possível construir um país diferente, com a união das pessoas que acreditam que tem que respeitar o mundo do trabalho e que tem que respeitar os direitos dos trabalhadores. O que a gente pede, né, é tão pouco, porque nós estamos pedindo que garantam os direitos da Constituição de 88, e que nem foram tão revolucionários assim, né, porque todos os direitos do trabalho partem do pressuposto, né, de que a gente tenha um trabalho igual para todos, e nós sabemos que ainda neste país, as mulheres, né, os negros, os afrodescendentes, os índios, os jovens, têm poucas oportunidades.
Então, nós podemos construir um país que dê oportunidades para todos, mas que se volte e atenda os que mais precisam, os que estão à margem, né, do mercado, que alguns acham que o mercado vai salvar todos. Não, não vai. Nós precisamos que o Estado dê conta de ajudar e de poder contribuir para a qualidade de vida das pessoas, né, e de todos os nossos brasileiros. E para fazer isso, não é deixando todo mundo, né, se contaminar e indo para a morte sem nenhum atalho, que é o que nós estamos vendo hoje, incentivando o mundo dos medicamentos, incentivando o uso indiscriminado e não respeitando a ciência. Então, há caminhos, sim, há caminhos. Junte-se com o seu sindicato, junte-se com as centrais sindicais, junte com a associação de moradores. Sozinhos nós podemos muito pouco, mas juntos nós podemos enfrentar. Esse vírus terá que, pelo menos, né, servir para que a gente possa se dar conta de que sozinhos nós não conseguimos. Mas se cada um fizer um pouquinho, e se a gente estiver junto, cada um cuidando do outro, a gente pode vencê-lo. Então, o Fora Bolsonaro e sua política e todos aqueles que o representam, lá em Brasília e aqui nos nossos municípios, porque sempre tem os amigos deles aqui, que querem passar de bonzinhos nesse período, mas que também, quando tem oportunidade de governar, não atende às reivindicações do povo. Então, é preciso que a gente olhe para isso, em defesa do SUS, em defesa do trabalho e dos nossos direitos, o Fora Bolsonaro. E hoje eu aprendi uma, que foi que o Fernando falou, abraços. Acho que gostei. Abraços, gostei. Para a gente usar abraços. 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 Então, assim, um abraço para vocês. Deixar um abração gigante aí para vocês da CUT, de todos que participaram, agradecer a todos os que estiveram com a gente nos assistindo. Compartilhem, ainda dá tempo de a gente repassar para os amigos as falas que vocês fizeram, é importante, dá para assistir a qualquer hora do dia e da noite, nesse tempo que a gente vive. Agradecer todos os amigos, as pessoas que compartilharam aqui esse momento com a gente, essa hora e pouco de encontro, e eu queria convidar para duas coisas. Primeiro, assinem o abaixo-assinado pelo Fora Bolsonaro. Está ali o endereço, nós estamos fazendo uma chamada popular de dirigentes sindicais, da população em geral, mas especialmente dirigentes, representações da sociedade civil, para entrar, né, no Fora Bolsonaro, que é fora essa agenda, né, da morte que foi dito aí. Tá sendo convidados que votaram nele, acho que ele não serve mais para o Brasil, entre no endereço e vote. Segundo, dia 10 é o Dia Nacional que a gente vai organizar o Brasil para fazer o Fora Bolsonaro. A ideia é botar no dia 10 um pano preto na janela, na porta, e nas 20 horas do dia 10, sexta-feira, nós fazer um grande panelaço, né, nacional de Fora Bolsonaro. Vão ter outras atividades, vai ter atividades durante todo o dia, acontecendo virtualmente. Nós, aqui no Rio Grande do Sul, uma das coisas é fazer uma grande frente de solidariedade. Aqui em Porto Alegre, região metropolitana, só para dizer, nós vamos ter em torno de 700 cestas básicas que vão ser distribuídas aí aos quilombolas, comunidades indígenas, galpões de reciclagem, associações de bairro, né, pastorais do menor, enfim, uma série de experiências, ocupações urbanas, enfim, muita gente que precisa do nosso apoio. Então, participe, nos incorporemos, e também sexta-feira, né, Terezinha, nós vamos lançar a nossa campanha em defesa dos trabalhadores da saúde, uma campanha que é exemplo do que nós vamos passar agora um vídeo para todo mundo assistir de novo, porque nós queremos fortalecer, nós também estamos na linha de defender trabalhadores essenciais, como bem disse a Silvana, que cuidam do alimento na nossa mesa, que cuidam a gente lá nos hospitais, nas frentes, né, da saúde, e que nós precisamos preservar e proteger sobre maneira nesse momento tão difícil das nossas vidas. Como falou a Silvana, juntos pelo Fora Bolsonaro, mas a favor de uma sociedade menos desigual, mais justa e um país soberano. Então, boa noite a todos, obrigado. Fica com vocês e conosco o nosso vídeo da campanha. Trabalhadores da indústria de alimentos e da agricultura familiar não pediram muito.
apenas que as vidas fossem prioridade. Os empresários falaram em salvar a economia, em risco de desabastecimento. Os trabalhadores reivindicaram a testagem e EPIs para seguir trabalhando em segurança. Os empresários falaram em aumento de custos, competitividade. Agora, os compradores internacionais exigiram a testagem de carcaças e embalagens. E os nossos empresários prontamente disseram sim. Os mesmos que se recusaram a testar os seus trabalhadores agora testam embalagens. Enquanto isso, frigoríficos seguem com altos índices de contaminação das pessoas. São vidas, famílias de trabalhadores de toda a cadeia produtiva que estão adoecendo e morrendo. Estão esperando que o mercado externo exija a testagem dos trabalhadores. Para que isso seja feito, é preciso distanciamento nos locais de trabalho com a abertura do terceiro turno, testes e EPIs para todos. Isso é o mínimo. A segurança alimentar tem que ser da terra ao prato, com mais respeito às vidas de quem trabalha. Federação dos Trabalhadores na Indústria da Alimentação e Federação dos Trabalhadores na Agricultura Familiar, UTRS. Muito bem, divulguem, passem adiante, é uma boa, baita campanha aí que a gente pretende ser uma campanha nacional e a gente contaminar o Brasil aí para defender os trabalhadores, ter segurança alimentar e a economia, porque os caras estão, né, estão aí querendo defender a economia, mas agora os importadores não querem comprar os nossos produtos porque estão com coronavírus, aí é um absurdo, né? Valeu, obrigado, um abração, tudo de bom para vocês. Obrigado, viu?